Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Celina, coordenadora do Polo da Unicel Quinta do Sol. Esse cursinho ele foi organizado, como vocês já sabem, né? Já estão acostumados com as aulas por todos os polos que estão aí o nome na tela, né? Da Zona Leste, e que a gente tem uma boa aula. Hoje, o nosso professor voluntário é o professor Vitor. Eu vou apresentar o Vitor para vocês, vou falar do currículo dele, que é um currículo que nos auxilia na nossa formação, né, nesse dia, e é importante a gente colocar o quanto que o professor pode agregar aqui no nosso saber na redação desse vestibular. Então, o Vitor, ele é doutor, né, doutor em educação, ele é mestre em letras pela letras pelo Mackenzie, é graduado em letras e pedagogia, é diretor de escola da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, ele foi assistente técnico da Diretoria Regional de Educação de São Miguel, e ele ministrava formação para professores, coordenadores e gestores na área de alfabetização e linguagens em seus contextos. Ele desenvolve pesquisas na área de linguagem e educação e reflete sobre a formação do aluno leitor crítico e do professor que instiga o ato de ler da alfabetização após a alfabetização. Atualmente, ele pesquisa educação nas prisões e os processos de letramento para remissão penal pela leitura. E ele ministra palestras e formações na área de linguagens, língua portuguesa e alfabetização. E também é autor do livro Das Mangueiras às Sombras daqueles Eucaliptos, pela editora Apres. Então, muito bem-vindo, Vitor, e, por favor, a aula é toda sua. Para mim é muito bom poder estar com vocês, para a gente poder estar conversando, poder estar falando um pouquinho de produção de texto, de redação, né? A gente sabe o quanto que é importante a entrada no vestibular e poder estar conversando com vocês que serão vestibulandos, que possivelmente terão a vaga de vocês na universidade, né? Na faculdade, é algo muito gostoso e é muito prazeroso para nós professores podermos falar. E para mim, ainda mais, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre redação, sobre produção de texto, sobre escrita de texto, que é o lugar que eu gosto, né, que eu passeio, que eu vivo, é muito prazeroso. Então, nós teremos 3 encontros. Hoje, a minha ideia é que a gente possa fazer uma conversa inicial, e aí, nos próximos encontros que nós vamos ter, que a gente possa falar com um pouquinho mais de profundidade a partir dos 2 tipos de textos e dos tipos de gêneros que vocês podem produzir dentro dessas possibilidades, e que, com certeza, vocês possam ter uma boa nota, serem aprovados e seguirem aí no sonho de vocês da primeira graduação, da segunda graduação e do ensino superior, que é um universo que muda as nossas vidas, né? Então, a Celina já me apresentou, eu sou o professor Vitor, professor doutor Vitor, terminei meu doutorado ano passado, né, doutorado em educação, sou mestre em letras e gosto e sou professor de língua portuguesa na minha formação inicial. E aí a proposta de hoje é nós falamos dos primeiros passos do que é essa redação, né? E a minha ideia é tentar esclarecer para vocês, obviamente, que texto é esse, né? O que a gente está falando quando a gente fala de redação, o que se espera dessa produção de texto quando a gente fala em redação e o que é que a gente precisa fazer, obviamente, para que a gente possa ter uma melhor nota, um melhor aproveitamento nessa nossa produção de texto. É interessante que aqui nós vamos falar, quando a gente pensa em Univesp, nós vamos falar em 2 possibilidades de produção de textos. Mas essa aula aqui que a gente vai conversar é uma aula que serve para a gente na produção de textos em vários outros lugares, né? No concurso público, no Enem, na procura de um emprego, num processo seletivo. Então, conhecer esses textos e conhecer a linguagem, como é que esse texto é produzido, ele é feito, ele nos ajuda aí na nossa vida formativa para sempre, né? Isso, esse aqui é o texto do livro que eu acabei de lançar. E aí,
Quando a gente fala do universo da Univesp, a Univesp ela traz uma novidade, né? Eu considero como uma novidade porque é um dos poucos lugares que a gente vê essa possibilidade. Quando você for fazer lá o seu vestibular e você for fazer a sua produção de texto, você vai ter a possibilidade de produzir 2 tipos de texto. Um texto que a gente chama de dissertativo argumentativo, que é aquele que a gente mais conhece, né? Que são aqueles textos que vão defender uma ideia, vão defender uma tese, a qual você vai defender a sua opinião sobre um dado tema, sobre um dado assunto. Esse é o primeiro tipo de texto e o mais conhecido, né? Dentro desse universo de vestibular. Então, produzir um texto dissertativo, ou seja, aquele texto onde eu vou defender a minha ideia, defender o meu ponto de vista a respeito de alguma coisa. E a segunda possibilidade, que é um diferencial aí do vestibular de vocês da Univesp, é a possibilidade de você escrever um texto narrativo. E o texto narrativo, aquele que a gente mais vê, né? Quando a gente vê lá a novela, tem uma história. Quando a gente vê o filme, tem uma história. Quando a gente vê uma série, tem uma história. Quando a gente faz lá uma fofoca para o amigo, para a amiga, para o querido, para o parceiro que a gente tem, para a parceira, a gente vai fazer uma narrativa. E à medida que a gente faz essa narrativa, a gente está contando uma história. Então, a Univesp, além de apresentar para vocês a oportunidade de você escrever um texto argumentativo, defendendo uma ideia, né, defendendo um ponto de vista, defendendo uma tese, ele também oferta para você a possibilidade de você produzir um texto narrativo, ou seja, contar uma história, né? Contar uma história em que, nesse enredo, nessa história, nessa trama da sua história, você possa estar falando sobre uma determinada temática, sobre um determinado assunto, né? E aqui é o textinho que tem lá no edital de vocês. Então, é um tipo textual. Qual é o tipo textual aprovado pela Univesp? Então, um texto opinativo, argumentativo, dissertativo, na onde você vai defender uma ideia. Então, isso é bom você anotar. Quando chegar lá no seu vestibular, você tem 2 possibilidades. Uma, fazer um texto dissertativo argumentativo e, portanto, defender uma ideia, defender uma tese, defender uma opinião, né? E essa opinião que você vai produzir, ela precisa ser fomentada e pautada em argumentos, em fatos, né? Em explicações, ou você tem a oportunidade, na segunda possibilidade, de escrever um texto narrativo. E, na possibilidade de escrever um texto narrativo, você precisará contar uma história que perpasse esse tema e perpasse essa ideia. E aqui eu já quero dizer dar para vocês uma primeira dica. Professor Vitor, como é que a gente consegue produzir um bom texto argumentativo, produzir um bom texto narrativo? Primeira coisa que a gente precisa, a partir de hoje, que a gente está aqui conversando, vocês precisam ler. Ler muito, né? Eu preciso entrar lá na internet, ver os textos nota 1000 do Enem. Quando você entra lá no Google, coloca assim, ó, texto nota 1000 do Enem. Dissertação nota 1000 do Enem. Vai aparecer para vocês várias pessoas ao longo desses anos que tiraram texto nota 1000. Eu preciso ler esses textos. Eu preciso me habituar a ler textos argumentativos para que eu possa escrever um bom texto argumentativo. Depois, eu tenho a possibilidade de escrever um texto narrativo. Então, para eu escrever um texto narrativo, eu preciso ter a habilidade de escrever esse texto. E para ter essa habilidade, eu preciso ler textos narrativos. Então, eu preciso ler conto, eu preciso ler crônica, eu preciso ler fábula, eu preciso ler todos os textos que são da ordem da narração. Então, o primeiro combinado que a gente precisa fazer, para que você possa ir bem na sua redação no vestibular, seja num concurso, ou em qualquer outra questão, você precisa, a partir de hoje, começar a ler. Ler textos argumentativos e ler textos narrativos, para que você possa estar habituado na produção desse texto e na linguagem que está por trás desses 2 tipos de textos, né? E uma outra coisa importante é que quando a gente pensa em texto dissertativo ou em texto narrativo, no texto dissertativo que a gente vai defender uma ideia, defender uma opinião, ou no texto narrativo, no qual a gente vai contar uma história a respeito de um determinado tema, a gente precisa lembrar que esses 2 textos são textos em forma de prosa
né? E se eles são em forma de prosa, a gente precisa escrevê-los em forma de parágrafo, né? Aqui, tanto no texto argumentativo quanto no texto dissertativo, não é possível que a gente faça lá uma produção de textos em versos, como se fosse uma poesia ou como se fosse uma música. Esse texto precisa ser produzido em forma de parágrafos. Então, o primeiro passo, o primeiro combinado que a gente precisa, vocês precisam ler. Entra no Google, coloca lá redação nota 1000 e leia lá as redações nota 1000, que vai te dar uma inspiração de como é que esses textos são construídos. E, se for optar pelo texto narrativo, precisa ler textos narrativos, né? Bons contos, boas fábulas, boas crônicas, né? Bons autores de textos narrativos nos ajudarão. E aí eu quero deixar vocês com calma. Eu estou vendo aqui algumas perguntas a respeito da terceira pessoa, a questão do peso. Calma, a gente vai abordar cada uma das características de cada um dos textos com muita tranquilidade. Aqui a gente está nos passos, vamos um passo de cada vez. Primeiro passo, entender que lá no seu vestibular da Univesp você tem duas possibilidades. Ou você vai escrever um texto dissertativo, argumentativo, ao qual você vai defender uma ideia, defender uma tese, defender um ponto de vista a partir de argumentos, de fatos, de opiniões, de explicações, ou você vai escrever um texto narrativo, ao qual você precisará contar uma história a respeito de um dado, do tema que foi dado, que foi apresentado para vocês. Tá? E aí, quando você entra lá no seu edital, ler o edital é importante para a redação, é importante para a língua portuguesa, é importante para a matemática, é importante para todas as disciplinas que caem no vestibular. Você precisa saber o que é que esse edital está esperando de você. Então, uma outra dica, leia o edital. Lá no edital de vocês, sobre a redação, está escrito assim, ó, a produção de textos deverá avaliar a capacidade de desenvolver e organizar as ideias, seja expondo-os criticamente, apresentando teses e argumentos de maneira lógica e abordando criativamente o tempo proposto, né? O tema proposto. Então, veja, a letra A, expondo criticamente, apresentando teses, argumentos de maneira lógica, defender uma ideia. Então, a letra A está dizendo que o candidato que escolher essa letra A vai produzir um texto argumentativo dissertativo, ao qual ele vai defender a sua ideia, a sua opinião, os seus argumentos a respeito do tema que é posto. E a letra B, desenvolvendo uma narrativa dotada de sentido, em que os elementos constituintes, o fato, as personagens, o espaço, o tempo, a causa, a consequência, se relacionam ao modo de compor o enredo. Veja, haverá um tema, né? Vai ser dado lá um tema para você, vai ter lá um texto que vai ser um tema que vai ser apresentado, um texto que é disparador, e a partir do tema e desse texto disparador, você tem que escolher se você vai contar uma história que envolva esse tema ou se você vai defender um ponto de vista, uma ideia a respeito desse tema, tá? Mas veja, tudo a partir do tema. Não é possível que eu produza um texto argumentativo ou um texto dissertativo nessa prova que fuja da temática, do assunto que está sendo escolhido, né? E aí ele vai dizer mais alguma coisa, que essa redação, que esse texto argumentativo ou esse texto narrativo que você precisa escrever, ele vai precisar respeitar a variedade culta da língua portuguesa, né? Então, precisa respeitar a variedade culta, a variedade padrão, com as suas estruturas gramaticais, será o padrão para avaliar a redação, né? Então, o que vai avaliar? Os princípios de coesão, os princípios de coerência, os princípios de progressão temática, de proposição de soluções, né? O nível semântico sintático, será observado se você fugiu do tema proposto, né? E, a partir dessas relações todas, você vai ter uma nota de 0 a 100. Ok? É uma opção sua. Você vai poder produzir ou um texto, é isso que está dizendo aqui, né? Ou você vai produzir um texto argumentativo, ou você vai produzir um texto narrativo.
a Univesp, esse vestibular ao qual a gente está falando, é bom que essa aula é sobre a Univesp. Na Univesp, você vai poder escolher dissertar, defender uma ideia ou narrar, né? Contar uma história a respeito da temática desse texto. São essas duas possibilidades. E aí, tanto no texto argumentativo dissertativo, ao qual você vai defender uma ideia, vai traçar um argumento, quanto no texto narrativo que você vai contar uma história, você precisa seguir a norma culta. E se você vai seguir a norma culta, você precisa respeitar todas as regras que compõem a nossa língua. Então, gírias não é possível, abreviações não são possíveis, né? A menos aquelas abreviações que você precisa anunciar do que você está dizendo, mas quando a gente chegar lá na especificidade do texto, eu explico bonitinho a abreviação. Mas precisa ser a norma culta. Então, eu preciso tomar cuidado com a pontuação, tomar cuidado com a acentuação, tomar cuidado com a questão dos plurais, né? Da forma com a qual eu vou construir, com as palavras que eu vou escolher, né? E essa prova e esse texto que eu vou produzir vai gerar para a gente uma nota de 0 a 100 pontos, se você conseguir dar conta desses aspectos todos que é preciso, né? E tá, professor Vitor, é um monte de coisa que eu tenho que aprender, a questão de língua, de progressão, de coesão, de coerência, um monte de coisa. E aí a gente fica assustado. Como é que a gente aprende isso e como é que a gente se habitua a isso com mais tranquilidade? Lendo. É preciso que vocês adotem uma postura de leitor, que todos os dias você leia pelo menos um texto argumentativo, pelo menos um texto narrativo, para que você possa ir se adaptando ao tipo de linguagem, ao tipo de escrita que aparece nesses textos, né? O melhor caminho e o caminho mais curto para que a gente possa se apropriar e conseguir produzir esses textos com qualidade é a gente já começar a fazer leitura desses textos. À medida que a gente faz a leitura desses textos, esses aspectos da língua, da linguagem, vão entrando na gente e a gente vai se acostumando com eles com mais tranquilidade. Aqui nesse slide, o que é importante, eu vou dizer novamente. Na Univesp, e tão somente na Univesp, você tem a oportunidade de escolher se você vai escrever uma argumentação, um texto argumentativo dissertativo, né? E aí você vai defender uma ideia, uma tese, ou você vai escrever uma narração. E aí você vai contar uma história a respeito de um tema, de uma determinada temática, tá? São as duas possibilidades que você tem. E aí tem lá os critérios que vão ser analisados lá na sua produção de texto. Nos dois textos, os critérios são semelhantes, considerando, é claro, a diferença que tem os dois textos. Então, primeiro critério importante, se o seu texto tem aderência ao tema, se o texto que você produziu, se o texto que você escreveu está diretamente ligado ao tema. Anotem aí, isso é importante. Você não pode fugir do tema. Se a sua redação... É embaçada? Melhorou? Melhorou. Se a sua redação está falando sobre infância, você tem que escrever um texto sobre infância. Não dá para você começar a falar de infância, depois você começa a falar sobre água, em seguida você começa a falar sobre a sua casa, depois você fala sobre os mitos, e aí você vai misturando uma coisa com a outra. Você precisa ter um texto, seja um texto argumentativo, ao qual você vai defender uma ideia, seja um texto narrativo, ao qual você vai contar uma história, você precisa ter um texto que vai exclusivamente tratar do tema que a universidade está prevendo. E aí, isso é importante, quando você foge do tema, você zera a sua prova. Se o tema é sobre guerra, você precisa falar sobre guerra. Se o tema é sobre água, você precisa falar sobre água. Você não pode, em hipótese alguma, em condição alguma, modificar a temática daquilo que está sendo proposto para você na sua prova. Você precisa, obrigatoriamente, seguir e estar
diretamente ligado à temática que está sendo proposta na sua prova. Estou dizendo isso porque, historicamente, em concurso, em vestibular, seja ele qual for, grande parte das redações que são zeradas, que perdem a nota e que tem nota ruim, são aqueles que o estudante, o candidato, ele começa falando de um assunto e aí ele troca, ele sai do tema, ele foge daquilo que está sendo tratado. E quando ele foge daquilo que está sendo tratado, ele perde a sua nota. Geralmente, ele acaba sendo zerado, tá? Um segundo aspecto que eu pintei aqui de amarelo para vocês é o desenvolvimento do texto que você vai escrever dentro da tipologia textual solicitada. Veja, eu não posso fugir do tema e eu tenho que escrever dentro da tipologia textual que é solicitada. Ou seja, temos duas possibilidades de tipo de texto. Ou eu vou escrever um texto argumentativo, e aí eu vou defender a minha ideia, defender o meu posicionamento, estabelecer argumentos a respeito de um determinado assunto, ou eu vou escrever um texto narrativo, e aí eu vou contar uma história a respeito daquele aspecto. Vitor, eu posso escrever uma notícia de jornal? Não, não pode, porque notícia de jornal não é argumentativo e não é narrativo. Ah, mas eu posso escrever uma poesia? Não, não pode escrever uma poesia, porque poesia não é narrativo e não é dissertativo, né? Eu posso escrever um textos inversos? Não, não pode, porque texto inverso não é narrativo e não é argumentativo. Ah, então eu já sei, então eu vou escrever como se fosse uma música. Não, também não pode fazer uma música, porque a música não é nem argumentativa, nem narrativa. Assim como não pode ser uma receita de bolo, não pode ser uma receita culinária, não pode ser um bilhete, né? Precisa ser um texto argumentativo, dissertativo, ou uma narrativa, que é contar histórias. Fiquem atentos que você precisa seguir o tema e você precisa respeitar o tipo de texto correto que está sendo solicitado, né? Depois, além disso, a sua argumentação ou a sua narrativa, ela precisa ser coerente, né? Precisa ser coerente, precisa ter um posicionamento claro, sempre com foco no tema, né? Então, o que é ter uma postura coerente? O seu texto precisa ir combinando os parágrafos dele, né? Os parágrafos precisam ir conversando. Se eu tenho um argumento, um dado tipo de argumento, o meu argumento precisa combinar com o meu outro argumento. Eu não posso começar falando que o azul é interessante e depois eu vou falar que o azul não é tão interessante assim. Porque eu preciso manter uma coerência. E manter coerência, a palavra coerência está muito próxima da palavra sentido. O seu texto precisa fazer sentido. Os parágrafos, as partes do seu texto precisa ter coerência, precisa fazer sentido. Uma coisa precisa combinar com a outra. Na argumentação, um argumento precisa ter relevância, fazer sentido com o outro argumento. No texto narrativo, os meus personagens, a minha forma de contar a história precisa ser coerente. Eu não posso começar a contar a história de uma forma e depois eu modificar no meio da história a minha história de forma muito absurda e fazer com que a pessoa que está me lendo não entenda a proposta do que eu estou escrevendo. Então, o texto precisa ter coerência, precisa fazer sentido. E depois ainda vai lá dizer a respeito das habilidades de leitura e compreensão do texto, os pressupostos para toda e qualquer forma de comunicação verbal. De novo, linguagem culta. Eu preciso seguir a linguagem culta, né? E como é que eu vou fazer com que o meu cérebro se acostume com essa linguagem culta e com essa forma de escrever? Eu preciso ler, e ler muito. De hoje até a data do seu vestibular, se faz importante que você comece a ler, né? Comece a ler, todos os dias é preciso que você leia pelo menos um texto argumentativo. Entra lá no Google, coloca lá, redações nota 1000 do Enem. Todo dia você lê um texto argumentativo. Todo dia você lê
um texto narrativo. Isso vai dar em média de 5, 6 páginas. 5, 6 páginas todos os dias, você vai gastar aí uns 10 minutos para ler esses 2 tipos de textos para o seu cérebro ir se acostumando. E aí precisa ser igual antibiótico, né? Quando a gente está doente, que a gente tem lá uma infecção no corpo, a gente toma o remédio de 8 em 8 horas e tem que tomar, senão a gente vai piorar. Quer passar no vestibular? Quer ter uma boa nota na sua redação? Você precisa ler os 2 tipos de textos como se fosse um antibiótico. Todos os dias você precisa ler os textos para que você possa ir se preparando, né? E aí tem a questão do estilo, a questão do gênero, essa questão de estilo e de gênero, dos objetos pragmáticos e dos estilísticos. O que o edital está querendo dizer? Que o texto argumentativo tem uma forma de ser escrito, e o texto dissertativo tem outra forma de ser escrito. E eles querem ver se o candidato consegue escrever esse texto da forma com a qual esse texto precisa ser escrito com as suas características. Vitor, como é que eu consigo fazer isso? Vou dizer outra vez, lendo. Eu preciso ler textos argumentativos e eu preciso ler textos narrativos. À medida que eu tenho a habilidade de ler textos narrativos e textos dissertativos, no momento em que eu vou escrever, o meu próprio cérebro me ajuda. É claro que a gente aqui vai tratar, né? Na nossa próxima aula, a gente vai tratar de um dos 2 textos, e a gente tem mais um encontro que eu vou tratar dos outros. E aí, obviamente, vamos ler alguns exemplos, vamos conversar a respeito desses 2 textos nas suas características individuais. Mas para que a minha aula e o cursinho possa te ajudar, você precisa adquirir o hábito de ler, pelo menos todos os dias, um texto argumentativo ou um texto dissertativo, para que o seu cérebro possa ir se acostumando com esses 2 formatos, com esses 2 tipos de textos, né? E isso nos favorece, nos ajuda a fazer a produção de textos, né? É critério ainda. Além de ser critério tema, além de ser critério considerar o tipo de texto correto que a gente tem que usar, narrativo ou dissertativo, eu preciso obedecer os princípios da norma culta. Tem que seguir a norma culta. Não tem desculpa, né? O plural, a acentuação, a crase, o uso dos pronomes, isso tudo tem que ser utilizado de forma correta e dentro dessa norma, né? E é critério a norma da língua culta e materna. Esse slide todinho está dizendo que é obrigação do candidato escrever de forma que ele atenda aos padrões da norma culta. Quais padrões? Todos. Tá? Todos os padrões da norma culta precisam ser respeitados. Qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil? Ler todos os dias para que o seu cérebro possa se acostumar, né? Finalmente, a prova da redação do vestibular da Univesp vai pedir de você a produção de um texto que vai ser condicionado a alguns comandos, justamente com o tema fornecido. Tais comandos sinalizam ao candidato os elementos que serão considerados na correção do seu texto e estão focados em, ou seja, eu tenho um tempo para escrever a minha redação? Você tem o tempo da sua prova todo para que você possa fazer toda a sua prova, né? Você tem um tempo de prova e nesse tempo de prova você tem que produzir a prova inteira, tantas questões alternativas quanto a sua prova de redação. E aí você vai ter que gerir esse seu tempo para que você consiga dar conta, né? E aí, o edital que vocês têm aí, ó, ele vai frisar. Já disse lá em cima e ele vai repetir, ó. A seleção e a organização em relação aos argumentos que sustentem o ponto de vista, né? Adotado pelo redator, o gênero textual pressuposto ou texto narrativo. Então, o primeiro aspecto que vão considerar quando ver o seu texto. Escrever uma dissertação? O candidato defendeu uma ideia? Ele defendeu um ponto de vista? Ele apresentou argumentos claros? É o primeiro aspecto. Ou não escolheu escrever dissertação, vai escrever narração. Ele conseguiu contar uma história a partir do tema? É o primeiro critério, né? Respeitou o tema? Respeitou a tipologia textual?
né? É o primeiro critério. Resumindo. Segundo critério, empregou a modalidade culta da língua portuguesa, respeitou os plurais, respeitou a crase, a pontuação, a acentuação, a construção dos parágrafos, o uso das conjunções, dos conectivos, respeitou tudo isso? Terceiro critério, organização do texto em parágrafo. O texto está organizado em parágrafos? Ei, se você escrever o seu texto em forma de versos, igual escreve uma música, igual escreve uma poesia, você vai ter um problema. Tudo bem? Você vai ter um problema. Você precisa escrever o seu texto em forma de parágrafos. E veja, parágrafos. Não é um blocão de texto grandão aqui, ó, com todas as informações uma atrás da outra. Não. Tem que ser os parágrafos bonitinhos. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. Tem que ser bastante bem descrito esses parágrafos que você pode escrever. Tudo bem? Está respondido aqui, né? Que a prova tem 5 horas. Então, você vai ter 5 horas para que você possa escrever a sua prova. Ou seja, durante essas 5 horas, você tem que responder todas as questões alternativas e a redação. Tudo bem? Veja aqui, gente, ó, outro ponto. Se você estiver anotando aí no seu caderno, se você estiver escrevendo, anote isso daí, faz um círculo grandão, bem grande nisso daí. Porque na prova da Univesp, o título do texto é obrigatório. O título do texto, tanto na dissertativa, no texto argumentativo, quanto no texto narrativo, ele é obrigatório. Vocês precisam colocar um título no seu texto. E o título, gente, é o nome do seu texto. É o nome que você escolhe dar para o seu texto. E você pode dar o nome que você quiser para o seu texto. Mas você, obrigatoriamente, precisa colocar um título. Circule, lembre disso, né? A gente esquece de colocar título no nosso texto. Não pode esquecer. Está escrito lá no edital, em letras garrafais, grande, piscando assim para a gente, que o título é obrigatório. Então, tem que colocar. Tudo bem? Não tem desculpa, tem que colocar. E o último aspecto, que é a letra E, vai dizer para a gente que as exposições de ideia própria. O que é exposição de ideias próprias? Veja, lá na prova de vocês vai ter um texto base, vai ter um texto guia, né? Ele vai lá, o tema, por exemplo, é a guerra de Israel contra o Hamas. Aí vai ter lá um texto bonitinho, grande para você, falando sobre a guerra do Hamas, o que é, por que é, o que acontece, o que não acontece. E aí aparece esse texto gigante. Vitor, eu posso pegar as ideias, eu posso pegar um trecho desse texto e colocar na minha redação? Não, não pode. As ideias precisam ser próprias. Aquele texto ali, que aparece em toda a prova, é para nos dar ajuda na compreensão desse tema. Eu vou tomar um cafezinho, tá? Vocês também estiverem aí, eu pego um cafezinho para a gente ficar acordado. O texto que aparece ali, ele aparece para dar para você uma ideia, para te dar um caminho, uma possibilidade de percurso do que você pode seguir, né? Mas você não pode copiar nem um pedacinho e nem o total desse texto. Não pode. Se você copiar, se você reproduzir, se você usar parte desses textos no seu texto, você vai perder nota, né? Cuidado ainda que isso pode ser, dependendo do caso, considerado até um plágio, né? E a gente sabe que plágio é crime, tudo bem? Então, fiquem de olho. 2 coisas. O título é obrigatório. Não posso escrever o texto em outro formato, que não seja em parágrafos. Tem que ser parágrafos, mais de um parágrafo. Não dá para ser um blocão só de texto, não. Tem que ser um texto bem bonitinho, organizado. Quando a pessoa que vai ler o seu texto bate o olho, tem que ver que tem pelo menos mais de uns 3 ou 4 parágrafos. Não dá para ser um blocão só de texto.
mais repetir o tema no primeiro parágrafo da redação. Eu vou explicar depois, especificamente, Arthur, cada um dos textos. Como que deve colocar o título da redação para o vestibular? Isso vale também para concursos públicos? Pensei que em concursos não deveria colocar o título na redação. Nos concursos, em outros vestibulares, a gente precisa seguir o critério do edital. Tem que ler o edital. Aqui, veja, a gente está lendo o edital da Univesp, tudo bem? Eu estou falando da Univesp 2024. Pode modificar para 2025? Pode. Pode ter sido diferente de 2023? Pode. Aqui, a nossa aula é especificamente para a Univesp. A Univesp está dizendo para vocês assim, tem que colocar título, ponto. Tem que escrever em forma de parágrafos, ponto. Tá? Tem que ser a norma culta. Tem que obedecer o tema. Tem que ter ideias próprias. Tudo bem? Se a gente estivesse falando de concurso público, a gente nem estaria falando de texto narrativo. Nos concursos públicos nunca aparece texto narrativo. Na Univesp, eles dão essa outra possibilidade de você poder escrever o texto narrativo. Tudo bem? Aqui nesse slide, importante, não pode esquecer o título. Tem que escrever o texto em parágrafos, não pode ser só um blocão, só um parágrafo, um texto assim gigante num bloco só, não. Tem que bater o olho e verificar lá que tem vários parágrafos. Lembra lá da professora do ensino fundamental, que dizia que tinha que ter lá os 2 dedinhos no parágrafo. Quando a gente bate o olho, a gente tem que verificar que o seu texto tem essa organização para a gente poder verificar se você deu conta lá de escrever em forma de parágrafos. Tudo bem? E precisa respeitar o tema. Respeitar o tema é obrigatório. Tudo bem? E aí, vem lá os critérios específicos, né? Então, o valor da redação, os critérios para a correção da redação, vai considerar as questões de correção gramatical, né? Se você respeitou a gramática, se você pontuou, se você acentuou, né? Se você... Letra B, ó, a proposta explícita que o texto não seja inverso. Não pode ser inverso. Se chegar lá, olhar o seu texto inverso, já vai perder um notão. Tudo bem? Você vai perder um notão. Se você escrever um tipo de texto que não seja, aqui na letra B, ó, um tipo de texto que não seja dissertativo, aqui, né, ó, que não seja dissertativo ou narrativo, você vai perder um notão, né? O texto não pode ser inverso, não pode, de jeito nenhum pode ser inverso. Tem que ser em parágrafos, mais de um parágrafo. Tudo bem? Mais de um. Correção gramatical. Se você vai colocar lá a pontuação, a acentuação, né? A concordância nominal, a concordância verbal, né? Se inicia lá o parágrafo com letra maiúscula, tem gente que escreve texto lá, narrativo, dissertativo, qualquer tipo de texto que no início do parágrafo não usa letra maiúscula, né? Tem que ser com letra maiúscula. Então, todas essas formas de correção aqui gramatical vai estar no seu texto. Professor Vitor, eu tenho dificuldade, como é que eu aprendo? Lendo. Como é que é a melhor forma da gente aprender isso tudo? A gente precisa ler. É igual antibiótico. A partir de hoje, sai aqui da nossa aula, vai lá no Google, coloca assim, ó, redação nota 1000. Você vai encontrar umas 50. Todos os dias você vai ler uma redação nota 1000 do Enem. Todos os dias você vai ler um texto narrativo de algum autor que você preferir, o autor que você preferir, mas você precisa ler todos os dias. Como é que eu faço? Se eu tirar uma nota 7 na redação, eu já estou feliz. Para você garantir que você vai pelo menos conseguir uma nota 7, você precisa ler esses tipos de textos todos os dias. E se você lê esses tipos de texto todos os dias, até o dia na sua prova, eu posso garantir para você que você vai, pelo menos, tirar um 8, né?
um 8 você vai chegar com tranquilidade. Tudo bem? Essas questões específicas, a gente já combinou aqui, né? Que essas questões específicas de cada texto, a gente vai tratar em cada um dos textos. Nós temos mais 2 encontros, um para falar de texto argumentativo e o outro para falar de texto dissertativo. A gente vai falar de cada um deles. Então, calma, fica tranquilo. Não se preocupe com os tamanhos dos textos e a quantidade de parágrafos, tá? Calma. Estou dizendo, José, que se você começar a ler todos os dias, você vai pelo menos chegar a 8. Uma nota 8 numa prova da Univesp é um notão. Nossa, isso joga lá em cima na classificação. E aí, veja aqui, ó, o que, que não pode? O que, que não pode que vai te dar nota 0? O que, que te dá nota 0? Se você cometer um desses erros aqui, você vai tirar uma nota 0. Então, o que, que não pode? Fugir do tema. Se tem lá um tema, você precisa seguir o tema que está sendo dado. Se o tema é poluição da água, você tem que falar de poluição da água. Se você falar de ar, terra, fogo, pedra, você vai fugir do tema. E se você fugir do tema, nota 0. Você vai ter que escrever dentro do tipo de texto do gênero proposto. Ou você escreve um texto argumentativo, ou você escreve um texto dissertativo. Se você escrever uma poesia, uma música, uma receita de bolo, uma bula de remédio, um classificado, um anúncio publicitário, qualquer outro gênero que não seja esses 2 que a gente está falando, dissertativo e argumentativo, esses 2 tipos, você vai ser zerado. Você vai ter a sua nota zerada. O que mais vai te zerar? Se você assinar o seu texto. Você vai lá, escreve o seu texto tudo bonitinho, e aí depois no final você vai lá e assina o seu nome. Coloca o seu nome, coloca a abreviação do seu nome. Você não assina o texto. Não pode ter nada no seu texto que identifique quem é você. Tudo bem? Se tiver alguma coisa no seu texto que identifique quem é você, você será zerado. Se sua prova estiver em branco, né? Se a sua prova estiver escrita de uma forma que não seja verbal, eu vou fazer um desenho, professor Vitor, eu não consigo escrever um texto argumentativo, nem um texto dissertativo, estou com um texto, nem um texto argumentativo, nem um texto narrativo, estou com dificuldade, então vou fazer um desenho. Se você fizer um desenho, um sinal gráfico, ou desenhar lá o slogan de uma marca, Coca-Cola, beba Coca-Cola, você vai ser zerado. Tudo bem? Vai ser zerado. Não pode. Mesmo se fosse uma carta, Arthur, não pode, porque você não pode se identificar. Tá? O corretor da prova não pode identificar quem é você. Se o seu texto for escrito em outra língua, se você for lá poliglota, escrever a sua redação em inglês, espanhol, francês, russo, aramaico, sua prova será zerada. Se o seu texto for, se a letra que você escolher for ilegível, né? Ilegível. Se a sua letra for ilegível, você não pode, né? Você não pode escrever com uma letra que não seja capaz de ser lida. A minha letra também é horrorosa. Toda vez que eu ia para concurso, para vestibular, eu ficava desesperado, viu, Márcia? E aí, o que a gente faz? Eu, Vitor, eu começo pela redação e escrevo bem devagarzinho. O mais redondinha que eu puder, eu escrevo, para que eu possa escrever devagarzinho e fazer a letra ficar legível. A letra não precisa ser bonita, a letra precisa ser capaz de ser escrita. Tudo bem? Precisa ser capaz de ser lida. Então, vai devagarzinho, Elaine. Escreve devagar, vai com calma, você tem 5 horas, sabe que a letra é difícil de ler, sabe que fica muito nervoso, muito irritado, muito estressado, então começa pela redação. Escreva devagar, vai dar certo. Se eu, com a minha letra horrível, conseguir passar num concurso, conseguir fazer a minha prova, você também consegue. Tudo bem? Nós vamos falar sobre a quantidade dos textos. Calma ainda. 2, Arthur, foca na gente. Para de pensar junto comigo. Vai comigo que você passa de ano. Aqui nesse vestibular, 2 tipos de textos, Arthur. Argumentativo ou narrativo. Os outros tipos de texto, embora a carta argumentativa seja um texto argumentativo, aqui na Univesp, eles estão dizendo para você que você não pode assinar.
Tudo bem? Não pode assinar. Simples assim. Se você assinar, você vai perder a sua nota. Se tiver alguma coisa no seu texto que identifique quem é você, você vai perder a sua nota. Não pode. Tudo bem? Se na vida real aqui fora a gente escreve um artigo e a gente assina, se a gente escreve um editorial, a gente assina, aqui fora é outra coisa. O vestibular é um outro universo. O que a gente quer é a nossa vaga, não é isso? Se a gente quer a nossa vaga, a gente segue a regra. Tudo bem? Apresentar letra ilegível ou incompreensível. Você que escreve com letra cursiva, que não escreve letra cursiva, só com letra de mão, você precisa produzir uma letra lá na hora de produzir o seu texto que dê para identificar o que é maiúscula ou minúscula. Tudo bem? Precisa ser uma letra que a gente consiga identificar que a letra é maiúscula ou minúscula. Não pode ser tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula. Tá? Pode ser a sua letra bastão, mas precisa ser uma letra que a gente consiga identificar. Tudo bem? Apresentar texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Acabou lá o espaço que eu tenho disponível para escrever o meu texto, e aí eu viro a folha atrás e continuo escrevendo. Não, não pode. Eu tenho que usar o tamanho dos espaços da quantidade de linhas que estão disponíveis para eu escrever. Não pode ser a mais. Tudo bem? Apresentar 5 linhas ou menos sem contar o título. Se você escrever um texto que tenha menos de 5 linhas, você vai ter a sua prova zerada, tá? Tem que ter 5 linhas. Impossível escrever um texto narrativo ou um texto argumentativo em 5 linhas, um texto que tenha coerência, que faça sentido, tá? Ou, se você escrever lá um texto que copie trechos dos textos que foram colocados na prova. Tem lá o texto que eles colocam para a gente poder se inspirar. Se você copiar lá um pedaço desse texto, você vai ter problema. Todo mundo perguntando quantidade de linhas. Calma, não é a quantidade de linhas exatamente, é a qualidade do seu texto. Nós vamos tratar cada um dos textos. Calma, vai dar tudo certo. Né? Calma, a gente vai chegar aí na quantidade de linhas, que é o menos importante. O mais importante é o que o seu texto tenha uma qualidade. Calma, vai dar tudo certo, eu vou falar sobre como é que esse texto é produzido, tá? Fiquem tranquilos, vai dar certo. E aí, veja aí, chegou. Vocês ficaram tão tensos que já chegou. O esquema da dissertação. Como é que é o esquema da dissertação, né? Então, como é que é o esquema de defender a ideia, de defender uma opinião a partir dos argumentos? Então, primeiro vai ter lá um tema. Tudo bem? Ficou um Enem aqui, ó, mas aqui no nosso caso é a Univesp, certo? Tem lá o tema, vai ter o assunto, vai ter lá um texto que a Univesp vai colocar para você que vai te inspirar. O tema é o assunto que você precisa tratar. Vai ter lá os textos motivadores que vão te dar a temática do seu texto. Depois que você tiver o tema, você tem que lembrar que você precisa seguir o tema. Fugiu do tema, você vai ter problemas, tá? Precisa seguir. Depois do tema, numa dissertação, você tem que defender uma tese. Você tem que ter uma opinião a respeito daquele assunto, né? Trabalho escravo, aborto, legalização das drogas, né? Guerras, Hamas e alguma outra coisa, Hamas e Israel. Você precisa ter uma tese, uma ideia, uma opinião a respeito desse tema, desse assunto. E vai ser em cima dessa tese, dessa opinião, né? Dessa sua forma de pensar sobre o assunto, que você vai escrever o seu texto dissertativo, que você vai defender a sua opinião, que você vai defender a sua ideia, tá? E aí, lá no seu primeiro parágrafo do seu texto dissertativo, vai ser o lugar que você apresenta o tema e você vai apresentar a sua ideia, a sua opinião sobre esse tema, né? E aí você vai apresentar para a pessoa que está te lendo qual é a sua ideia, qual que é a sua opinião sobre esse assunto que está sendo proposto, né? Como é que você enxerga? Como é que você pensa esse assunto que está sendo proposto, né? E aí você vai ter que se posicionar, apresentar a sua opinião. E mais do que apresentar a sua opinião, você vai ter que dar argumentos que sejam válidos. Na dissertação, você vai dar argumentos que sejam válidos, que tenham relevância, né? Que tenham importância,
né? Que seja importância para a nossa sociedade. Nos vestibulares é importante a gente tomar cuidado para não construir argumentos que violem os direitos humanos, né? Argumentos que não vão contra a lei do nosso país, né? Não dá para a gente defender lá uma opinião que é absurda ou que gere um crime, um preconceito, a exclusão de alguém. Então, tem que respeitar os direitos humanos, tá? E aí, na argumentação, a gente vai defender a nossa ideia, a nossa opinião, a partir dos argumentos que a gente escolhe tratar. E, além de defender essa opinião sobre o tema, sobre o assunto que foi dado, a gente precisa propor, lá no texto argumentativo dissertativo, a gente precisa propor uma solução, a gente precisa fazer uma proposta de intervenção, ou seja, tem um problema que está posto na minha prova, e além de ter esse problema que está posto na minha prova, eu preciso propor alguma forma de solucionar esse problema. Então, quando você estiver lá na sua prova da Univesp, que tiver lá o texto que vai te ajudar a pensar a redação, e você escrever um texto dissertativo, argumentativo, você precisa lembrar, primeiro, eu preciso defender a minha opinião sobre o tema. 2, eu preciso escolher quais são os argumentos que eu vou escolher para defender a minha opinião, para dizer que a minha opinião faz sentido, né? Que a minha ideia faz sentido. E depois eu preciso propor uma proposta, preciso propor uma intervenção, uma forma de solucionar esse problema, né? Uma forma de dar uma resolução para essa problemática que a gente está dizendo. Então, pensando aí na quantidade de linhas que vocês tanto falam, se a gente for pensar em quantidade de linhas, veja, num texto argumentativo dissertativo, eu tenho o primeiro parágrafo, que eu vou dizer qual que é o meu tema. Qual que é o meu tema, qual que é o meu assunto, né? E qual que é a minha opinião sobre esse tema, sobre esse assunto, e eu vou apresentar lá um resuminho sobre esses argumentos que eu tenho. No segundo parágrafo, eu vou apresentar o meu primeiro argumento. No segundo parágrafo, eu vou apresentar o meu terceiro argumento. No quarto parágrafo, eu vou fazer apresentar um fato comprovador, uma amostragem, um exemplo daquilo que eu estou dizendo. Eu li um livro lá, há muitos anos atrás, que tratava desse tema, que tratava desse assunto. Então, eu vou trazer esse livro, né? Eu conheço lá um pensador, eu li durante o meu preparo para o Univesp, todos os dias eu li lá textos argumentativos dissertativos. Todos os dias eu li narração. E em um desses textos narrativos que eu li, tratava lá sobre o assunto da minha prova. Então, lá na minha prova, eu vou trazer esse assunto, eu vou trazer esse exemplo, eu vou trazer o livro, eu vou trazer a série, eu vou trazer a novela, eu vou trazer um fato que ficou famoso na sociedade, e isso é muito importante, né? E aí, no quarto parágrafo, eu vou trazer esse fato, essa coisa importante que ajuda eu provar para quem está me lendo aquilo que eu estou dizendo. E no último parágrafo, eu faço a minha proposta de intervenção e a minha proposição e, portanto, a minha conclusão. Se a gente for pensar num texto argumentativo dissertativo, eu estou pensando que em cada parágrafo desse, eu vou usar 5 linhas. Acho que 5 linhas é o suficiente. Se em cada um eu usar 5 linhas, eu vou ter um texto com 5 vezes 5, 25, né? 25 linhas. Então, um texto argumentativo dissertativo entre 25 e 30 linhas é um texto muito bacana. É um texto em que eu consigo desenvolver com tranquilidade. Vamos supor que eu faça 6 linhas em cada uma, eu já cheguei no 30. Tá? Se a gente for pensar em linhas e se as linhas deixarem vocês mais tranquilos. Veja, o que a gente está dizendo é que o seu texto precisa ter uma organização, uma produção. No nosso próximo encontro, nós vamos falar de dissertação, e aí nós vamos olhar parágrafo por parágrafo, como é que a gente faz em cada parágrafo. Mas é esse o esquema de redação que a gente precisa lembrar se a gente for escrever um texto dissertativo. Tá? Se a gente for escrever um texto dissertativo, a gente não pode esquecer do tema, a gente não pode esquecer da tese, que é a nossa opinião, né? A tese, que é a nossa opinião, os argumentos, quais são os argumentos que a gente vai construir, e a nossa proposta de intervenção. Tudo bem? E a proposta de intervenção.
O que é obrigatório é você produzir um texto dissertativo. E o texto dissertativo tem a sua estrutura. Se você escolher fazer texto dissertativo, você precisa seguir a estrutura do texto dissertativo. Se você escolher o texto narrativo, você precisa seguir a estrutura do texto narrativo. Tá? É disso que a gente está falando. É uma escolha que vocês precisarão fazer e aí fazer dentro da sua habilidade. Eu sou melhor contando história ou eu sou melhor defendendo as minhas ideias e as minhas opiniões? Tudo bem? Ah, eu preciso dar a minha opinião? Se você escolher um texto dissertativo argumentativo, você vai precisar apresentar a sua opinião e nós vamos estudar como é que a gente apresenta essa opinião. Tudo bem? Aí a gente aprende a estudar junto. Oba, obrigado. Bom trabalho, Aline. Viu? Bom trabalho e boa sorte no seu vestibular. Então, a gente precisa olhar e pensar qual que é o tipo de texto que a gente vai escolher. Nas outras 2 aulas, a gente vai aprofundar nisso tudo. E aí, aprofundando nisso tudo, você escolhe o tipo de texto que para você é mais tranquilo, dentro dessas 2 possibilidades. Tudo bem? E aí, nós temos a estrutura, o esquema da narração, né? Então, no esquema da narração, a gente precisa lembrar lá que um texto narrativo, ele vai ter uma situação inicial. Então, ele vai ter uma introdução. E aí, nessa introdução, eu preciso apresentar para o leitor quem é o personagem, qual que é o tempo que eu estou contando essa história do presente, essa história do passado, qual que é o espaço, aonde que essa narrativa acontece, qual que é o lugar que essa narrativa acontece, né? Então, eu preciso situar. Quando eu for contar uma história, eu preciso dizer quem é a personagem, qual que é o tempo, se é presente, se é passado, se é futuro, que lugar que ela acontece, para que eu possa dizer para o meu leitor do que eu estou dizendo. Que história é essa que eu estou contando? Lembre-se lá, né? Era uma vez uma menina que usava um chapéu vermelho, né? E que morava com a sua mãe, que todos os dias ia até a casa da vovó levar uma cesta de frutas. Veja, lá no primeiro parágrafo da Chapeuzinho Vermelho, a gente sabe quem é a personagem, qual que é o espaço, qual que é o tempo, né? Todas essas informações precisam apresentar. Depois, além de fazer essa introdução, a gente precisa apresentar um conflito. José, não é. Quem escolhe o tipo de texto que vai escrever é o estudante. É você, é o vestibulando, é o candidato. Você vai escolher se você quer escrever uma narração ou se você quer escrever um texto argumentativo dissertativo. Tá? E aí você vai lá colocar um conflito. Após a apresentação inicial, tem um problema. Todo texto narrativo tem um problema, né? Lá na Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, o problema é que a mãe mandava a menina ir por um caminho e ela escolheu ir por um outro caminho, por conta da intervenção do lobo. E aí, por conta dessa intervenção do lobo, ela teve um problema, né? O lobo chegou lá na frente e acabou comendo a vovó, né? E aí, esse é o problema. Então, eu tenho uma situação inicial, que é apresentar para o meu leitor quem é minha personagem, quais são os espaços, o que vai acontecer nessa história. Depois eu tenho um conflito, no texto narrativo eu tenho um conflito, eu tenho um problema, né, um problema gerado, e aí eu vou desenvolver. Aí eu começo a contar as partes. A menina foi pela floresta, viu as borboletinhas, viu os papagaios, viu as araras e conversou com todo mundo, né? E aí ela encontrou com o lobo mandou ela pelo outro caminho, e barará, bururu, eu vou desenvolvendo, eu vou contando aquilo que vai ajudando a fazer com que o meu leitor entenda a problemática e o tema que eu estou trazendo dentro da minha narração. Depois a gente tem o clímax, que o clímax é aquele momento que a história fica grande, que a história fica pesada, que a história fica emocionante, né? Se fosse numa novela, na hora do clímax é a hora que acaba e fala assim, olha, vi no próximo capítulo. No próximo capítulo. Então, aqui o clímax é quando fica muito grande. A menina chega lá na porta da vovó, bate na porta e fala, ah, que orelha grande, que nariz grande, que mão grande, né? E aí o lobo parte, ameaça ir para cima da menina e vai para cima dela, correndo atrás dela. Então, o clímax é esse momento de solução, de grande impacto, né? De grande problema, em que algo vai acontecer e algo vai resolver, né? É o clímax. E, por fim, o desfecho. O desfecho é
quando a gente finaliza a nossa história e a gente soluciona esse conflito inicial. E aí a gente soluciona esse conflito inicial e a nossa história termina, né? E a nossa história finaliza. E aí a gente tem o texto narrativo. Você não escolhe o tema é dado, o tema estará na sua prova, o tema é dado pela Univesp, pela empresa, pelo vestibular, pela universidade. O tema é dado, o que você vai escolher é o tipo de texto que você vai escrever. O que você vai escolher é se você vai escrever uma narração ou se você vai escrever um texto argumentativo dissertativo. É isso que você escolhe. E só isso. O restante, você precisa seguir o que está exposto lá no edital do vestibular. Precisa escrever um texto argumentativo dissertativo ou um texto narrativo. Tudo bem? Vou começar a escrever posso começar no texto, não pode começar com Era Uma Vez. Se é um texto narrativo, né? Veja, por que a gente fala que não pode começar com Era Uma Vez? Porque texto argumentativo dissertativo, ele não começa com Era Uma Vez. Tudo bem? Texto argumentativo dissertativo não começa com Era Uma Vez. Agora, o texto narrativo, se você for escrever lá um conto de fadas é uma narração. Era uma vez uma menina que usava um chapeuzinho vermelho. Era uma vez uma menina mais branca que a neve, barará, 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 barará. O texto narrativo, o conto de fadas começa com Era Uma Vez. Se você for escrever um conto de fadas, porque o conto de fadas é um tipo de texto narrativo, você pode começar com Era Uma Vez. Tudo bem? Agora, se você for escrever um texto argumentativo dissertativo, você não pode começar com Era Uma Vez. No texto argumentativo dissertativo, não cabe o Era Uma Vez. No texto narrativo, se você for escrever um texto narrativo, você pode começar com Era Uma Vez. Veja, a dificuldade de produzir um texto narrativo é que você precisa escrever um texto narrativo que dê conta do tema que está sendo proposto pela universidade, pela Univesp. Se você escrever um texto narrativo que não dê conta do tema que está sendo proposto pela Univesp, você vai ter a sua nota zerada. Tá? Então, se a sua escolha for escrever uma narração, tome cuidado. Precisa seguir o tema. O que você pode escolher é se você vai contar uma história ou se você vai defender uma ideia. Tudo bem? E aí, observe sempre. O que a gente precisa observar? Concordância nominal e verbal, né? Se o plural das coisas, o verbo, o substantivo, se eles estão concordando, a regência nominal, né? Tem que prestar atenção a respeito da crase, da pontuação, né? Da flexão dos nomes e dos verbos, que está diretamente relacionada à concordância nominal, a colocação dos pronomes, a forma correta de escrever os pronomes, a grafia das palavras, se está escrevendo as palavras de forma correta, de forma adequada. Aqui é fácil resolver, né? Vai escrever uma palavra, não sabe escrever a palavra? Troca a palavra, né? Ai, eu vou escrever essa palavra aqui, eu acho que vai ter uma acentuação, eu não sei se tem acentuação ou não. Ué, não sabe se tem acentuação ou não? Troca a palavra, não precisa correr risco, não é? Emprego de letras maiúsculas e minúsculas, você que tem a letra, que não escreve em letra cursiva, só escreve em letra de forma, presta atenção lá, precisa produzir um texto que a gente consiga identificar o que é letra maiúscula, o que é letra minúscula. Professor, essa história pode ser baseada em algum livro, filme, se bater com o tema da redação? Se você vai contar uma história, precisa ser uma história inédita. Se a sua história tiver muitas partes que aludem a um outro texto,
você pode ter problemas. Se você já tem um texto, ou um livro, ou uma série que combina com o que você quer falar, é melhor que você escreva uma dissertação do que você escreva uma narrativa. O texto narrativo é contar uma história inédita, uma história sua. Não pode ser uma paráfrase de um outro texto que já existe, tá? Cuidado. Divisão silábica na mudança de linha, né? Quando você termina lá a palavra, você tem que mudar de linha, tem que ver se a separação silábica foi feita corretamente, né? Uso das palavras mas e mais, mal e mal, se não e se não, a e a, onde, aonde, haver e haver, são coisas que a galera se confunde bastante. Tudo bem? Então, essas coisas a gente precisa observar, porque isso desconta nota da gente. E aí, tem as estratégias argumentativas. E aí eu acho que eu vou parar por aqui, meninas, porque senão acho que fica bastante longo, né? E aí esses aspectos aqui a gente trata nas outras aulas, gente, porque aí ajuda vocês com mais tranquilidade, tá vendo? Ó, quais são as estratégias que a gente pode usar para escrever argumentação? E depois tem as estratégias narrativas, que já estão aqui, ó. Quais são as estratégias que eu posso usar para escrever a narrativa? As meninas vão mandar para vocês. Olha, o de vocês não veio salvo correto. Ah, não, tá certinho, ó. Tem as informações que você vai usar. As meninas vão mandar para vocês esses slides. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre estratégia argumentativa, sobre estratégias narrativas para cada um dos textos. Elaine, eu posso até continuar, mas aí a gente não vai ter tempo de mergulhar, entendeu? A gente não vai ter tempo de mergulhar em cada um dos textos. E aí eu queria ir com vocês em cada um dos textos com calma, entendeu? Tipo assim, ó, a argumentação funciona assim, a narração funciona assado, né? É assim que a gente vai escrever, né? Tenho a intenção de ler com vocês alguns textos argumentativos e alguns textos narrativos para a gente poder ver como é que esses textos se organizam. E aí agora, sendo já 8h40, a gente não vai ter esse tempo de ir em cada um com calma, tá? E aí a gente vai ter mais 2 encontros. Na semana do dia 9, a gente tem um encontro, e depois no do dia 16 a gente tem mais um encontro. E aí a gente vai falar especificamente de cada um dos textos. Aqui, o que é 9 do 5 e 16 do 5. Aqui, o que é importante para a gente lembrar? É importante para a gente lembrar que no vestibular da Univesp a gente tem 2 possibilidades de produção de texto. A narrativa e a dissertativa. E se a gente tem 2 possibilidades, a gente precisa conhecer como é que esses textos funcionam. Então, nos nossos próximos encontros, nós vamos entender como é que funciona a narrativa e como é que funciona a dissertativa. E aí eu acho que é mais proveitoso, a gente ajuda mais, a gente lê mais alguns tipos de textos juntos, né? E aí a gente vai estudando a característica de cada um. E aí isso pode ajudar você até tomar uma decisão. Olha, vou tomar uma decisão e até o meu vestibular eu vou estudar argumentação, porque para mim é mais tranquilo. Não. Para mim é mais fácil contar uma história, então eu vou me aperfeiçoar no contar de histórias. E aí você consegue fazer uma escolha e chegar lá no seu vestibular com calma. O que faz a gente conseguir passar no vestibular, numa prova dessa, é a gente ter calma, tranquilidade, estar preparado, e aí a gente está aqui para isso, né? Tanto eu, quanto a Flávia, quanto a Celina, quanto cada coordenador, cada professor de vocês, está aqui para que você possa ter calma, tranquilidade, e aqui é passo a passo, uma coisa de cada vez, e aí a gente consegue chegar, tá? E aí, professor, no contar minha história pode ser sobre mim? Vamos lá, Gi. Veja, a história que você vai contar é sobre a temática do texto. E a temática do texto vai dizer para você a história que você precisa contar. Se você couber dentro da temática que a universidade vai prever, você pode contar uma história sobre você, né?
porque o texto narrativo pode ser tanto narrado, a gente vai estudar ele, mas tanto narrado em primeira pessoa, quanto narrado em terceira pessoa. Tanto a partir de um narrador observador, quanto de um narrador personagem. Pode, mas tem que precisa tomar cuidado. A narrativa do texto, a temática não vai ser sobre você, com certeza não. Vai ser um tema social, um tema que é importante na sociedade, e esse tema importante na sociedade vai aparecer lá, né? E esse tema, o Enem, por exemplo, foi sobre o trabalho doméstico feminino. Vai ser um tema assim, um tema social, um tema que gera problema na sociedade, porque o que o vestibular quer saber de você? Se você está antenado, se você está ligado, se você está entendendo o que é que está acontecendo na sociedade que você vive, que você mora e que as coisas acontecem. E aí eles querem saber se você está ligado e se você sabe se posicionar, se você sabe se colocar, se você sabe falar sobre, né? Se você sabe argumentar sobre, se você consegue contar uma história sobre. Então tem que tomar cuidado. Eu, particularmente, eu não sei nem se eu posso dar a minha opinião, mas eu darei minha opinião, porque a gente está nesse mundão aqui de meu Deus para a gente dar a nossa opinião, mas eu, Victor, penso ser muito arriscado escrever uma narrativa, né? Eu acho que escrever uma narrativa numa prova de 5 horas é difícil. É difícil, é complexo a gente conseguir construir um personagem que dê conta de falar sobre um tema social. É bem difícil, tá? Eu acho que a narrativa é uma possibilidade, mas que pode fazer vocês se confundirem demais. Demais. Então, no lugar de vocês, me desculpa, Celina, me desculpa, Flávia, me desculpa, meninas, mas eu preciso dizer para vocês a minha experiência aqui de concurso, de vestibular, de professor. No lugar de vocês, eu escreveria um texto argumentativo, dissertativo, porque ele é muito difícil de você conseguir fugir do tema. Agora, na narração, a chance de você fugir do tema e a galera não conseguir entender a história que você está contando é grande. E se o seu corretor não conseguir entender a história que você está contando, você vai ter uma nota ruim, tá? Então, eu acho arriscado, né? O texto narrativo deixa a gente muito livre, e numa prova de vestibular não é para a gente ficar livre. Ele quer analisar na gente uma série de coisas, e o texto narrativo pode levar a gente a se perder, porque o texto narrativo é literatura, o texto narrativo é entretenimento, o texto narrativo é diversão, o texto narrativo é escrever leve, o texto narrativo é escrever gostoso. E quando a gente está num vestibular desse, a gente está numa tensão. O texto argumentativo, ele nos obriga a gente a se organizar. Então, como o texto argumentativo nos obriga a gente a se organizar, tem regras mais claras, é mais fácil você seguir as regras mais claras do que você estar num universo de possibilidades, tá? Aí é a opinião do professor. Cada um de nós tem que escolher a nossa, tá bom? Aí eu vou encerrar por aqui. Se tiver, você pode escolher. Você pode escolher se é argumentativo ou se é dissertativo. Pode escolher. Aí, se tiver perguntas, se as meninas quiserem entrar, fiquem à vontade. Estou à disposição de vocês. Bom, Vitor, eu acho que foi, assim, excelente, né? O pessoal tá aí, ótima aula, já até agradecendo. Eu acho que a gente pode deixar algumas perguntinhas aí, que você respondeu durante a sua fala grande parte dessas perguntas. Se a Celina quiser trazer alguma pergunta, mas pelo que eu observei aqui, foram respondidas, né? E o pessoal pergunta muito o que vai ser o tema do vestibular, mas agora ao finalzinho você já deu uma dica muito boa, né, gente? Fiquem atentos aí, atualidades, as coisas que estão acontecendo, que essa aqui é a temática que cai no vestibular. Celina, você quer falar alguma perguntinha para o professor? Vitor, eu tenho uma questão que muitos perguntam, é uma dúvida, na verdade, que os alunos sempre questionam assim: quando eles vão argumentar, você vai argumentar, o texto é dissertativo, eles confundem que tem que provar. Essa é a confusão. Eu tenho que provar
o que eu estou falando. E, na verdade, não é provar se é verdade ou mentira, que é uma confusão que a gente faz na escrita. Não é provar se é verdade ou mentira. Quando eu estou argumentando com uma lei, quando eu estou argumentando com um livro que eu li, eu estou dando instrumentos para que tenha veracidade a minha escrita. E, necessariamente, não quer dizer que aquele assunto é verdade ou mentira. Eu não estou defendendo a verdade ou a mentira, eu estou defendendo a escrita, o meu texto. Eu acho que ficou claro, assim, quando você coloca essa questão, tanto de argumentar. Argumentar como? Argumentar com textos, com alguma coisa que você viu, esse argumento. Se um texto pode ter sido fictício, o texto às vezes não foi verdade, mas ele foi publicado verdadeiramente. Então, quando a gente coloca naquele jornal, saiu essa reportagem sei lá, no mês tal, a reportagem realmente saiu, mas ela pode ter sido uma inverdade, uma mentira. E a gente confunde na escrita, querendo ser advogado da gente, do que a gente acha. Se eu estou defendendo, eu não estou defendendo, eu estou escrevendo sobre. E acho que isso liberta a escrita, liberta a forma de escrever. O que você precisa provar não é que o seu argumento é fundante, é decisório. Você não está ali na função do juiz que vai defender. O que você está ali é na postura de alguém que, frente a um tema, frente a um assunto, frente a uma questão social, você vai apresentar a sua opinião. Só que qual que é o problema do vestibular? Não adianta você apresentar a sua opinião sem que você consiga exemplificar socialmente como é que essa opinião sua acontece na sociedade. Uma vez um doutorado, uma professora me disse assim, Vitor, mas quem é você? Aí ela falou assim, quando a gente vai dar aula de dissertação para os estudantes, a gente tem que lembrar para ele, quem é você? Quem é você para dizer que aquela sua opinião é relevante? E, às vezes, nós não somos nada para dizer que a nossa opinião é relevante. Mas, quando eu tenho um exemplo que está consolidado na sociedade, eu consigo usar esse exemplo da sociedade para quê? Para dar peso. Né? Para dar peso, para dar substância, para falar assim, não é eu, Vitor, eu, Celina, eu, quem quer que seja que eu estou dizendo. Isso é algo que está posto. E daí que o filme é importante, né? E daí que a série é importante, e daí que o filósofo é importante. Eu dava aula lá no cursinho vestibular o ano passado, e depois o tema foi sobre, esse último Enem, foi sobre a questão do trabalho doméstico, da mulher e tudo e tal. E aí a gente tinha lido com os meninos Os Miseráveis, e eu amo esse livro. E aí um dos nossos estudantes, inclusive, tirou nota 900. Um dos nossos estudantes, ele usou lá, por exemplo, a Fantine e a Cosette do livro para dizer. E ele falava, olha, lá no livro do Victor Hugo, dos Miseráveis, a moça teve que deixar, não lembrava o nome, mas ela falou assim, ele escreveu assim no texto dele, bonitinho, a moça teve que deixar a filha com uma outra família para cuidar. E aí ela vendeu os cabelos, ela vendeu os dentes, e ela perdeu a própria vida para sustentar essa criança. E é assim a vida da mulher na sociedade. Veja, ele não falou que a vida da mulher na sociedade era dessa forma, porque senão ele usou um exemplo do Victor Hugo lá na França do século XIX, num texto do século XXI. E aí, quando o seu autor, a pessoa que vai ler, você fala, esse cara conhece, esse cara sabe do que ele está dizendo. Então, a literatura, a história, a filosofia, a sociologia, a experiência de vida que você tem. Teve uma música que eu disse aqui no chat, eu estou 19 anos fora da escola. Ei, você está 19 anos fora da escola, mas você está 19 anos experienciando essa sociedade. O que você viu nessa sociedade? O que você viveu? E como é que a literatura, a arte, a história, a filosofia, a política, a biologia ou qualquer outra coisa que você tenha habilidade te favorece a dar peso para o seu texto? Porque aí você não fala sozinho, a gente fala juntos. Num texto argumentativo, eu não falo sozinho, eu falo junto. Eu falo junto com todas essas coisas que eu vivi, com todas essas coisas que eu li, e aí eu posso apresentar. E
Isso gera um argumento. E aí eu não preciso provar. O exemplo prova por mim. E outra questão também que eu queria colocar é a questão, quando você fala do tema, né? Para os alunos que ficam preocupados, qual que é o tema? Mas o que será? Quando você diz leiam, leiam. As atualidades e essa vida social, a nossa rotina social pode ser um tema a ser abordado. As nossas dificuldades. Não, nunca voltado a mim, e sempre voltado à sociedade como um todo. Então, estar atualizado, a leitura vai fazer com que estejamos atualizados com o tema que vai ser usado. Será um tema atual. E se você não lê, você não vai ter nenhuma condição nem de abordar, nem de argumentar, muito menos de escrever sobre. Então, eu quero profundamente agradecer. Adorei, viu? Achei que os alunos também, os candidatos adoraram, e quero, a gente aprendeu, olhou esse instrumento, todo esse edital com outro olhar, né? No sentido de que, quando eu sei que eu vou escolher, eu já tenho que já ir pensando nisso. Então, isso é uma oportunidade para que a gente possa nos sair muito melhor, e a gente quer esses alunos aprovados aí no vestibular. E a gente conta com você aí para as próximas aulas, que estejamos todos bem e saudáveis e juntos aqui, tá bom? Sim, Muito obrigada. Vai dar certo. Obrigadão pela oportunidade, viu? Vamos junto, vamos junto. Vamos junto, viu? Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Obrigado. Tá.